Que saudade de você! Vamos lá, pessoal, estamos chegando a 100 mil inscritos, hein? Vamos todos aí se inscrever no canal YouTube Eli Correia Oficial. E ó, não se esqueçam de compartilhar, não se esqueçam de acionar o sininho. Todas as vezes que tivermos uma postagem, você será avisado, tá bom? É isso aí, YouTube Eli Correia Oficial. E também acessem a página Clube da Amizade elicorreia.com.br. E agora, a história. Meu pai, seu sofrimento acabou. Meu nome é Welma. Eu tenho 34 anos e quero contar a história do meu pai. Um homem extremamente honesto, que não tinha nada nas mãos, como diziam os antigos, mas tinha honestidade. O nome deste homem era Pedro. Seu Pedro veio da cidade de Itaubim, nordeste de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, deixando minha mãe, Maria, mais conhecida como Tuxa, e com 4 filhos, vindo a São Paulo para trabalhar. Nesse tempo em que ele veio a São Paulo, ele morava com os meus tios, e começou a trabalhar como cobrador de ônibus. Quando pôde, tratou de nos trazer para junto dele também aqui para São Paulo. E foi aqui em São Paulo que nasceu a minha irmã mais nova. Minha mãe já não estava muito bem. Andava com muita dor na coluna. Uma das pernas, inclusive, já não se sustentava. Tinha diversas cãibras e começou um longo tratamento. Na época, no Hospital São Paulo. Correria de lá, correria para cá e nada resolvia. E a perna dela foi paralisando. Com dificuldades para andar, minha mãe apenas cuidava das crianças em casa. Somente o meu pai trabalhava. Morávamos em 2 cômodos. Graças a Deus, nunca nos faltou comida. Ainda dizíamos que Deus abençoava cada centavo do salário do meu pai, pois dava para pagar aluguel, dava para cuidar de tudo somente com o salário dele. Certo dia, meu pai não voltou para casa. Minha mãe começou a ligar para a empresa de ônibus em que ele trabalhava. E lá na empresa diziam que ele havia saído no horário normal. 3 dias se passam, o desespero de encontrar o meu pai. Meu pai tinha sumido, meu pai tinha desaparecido. 3 dias se passaram até que finalmente acharam o meu pai. Ele estava em um hospital. Ele havia caído do ônibus em que voltava do trabalho e esse ônibus passou por cima da perna dele. Com várias infecções, ele acabou perdendo aquela perna. Minha mãe, ao visitá-lo, levou um choque, mas um choque tão grande ao ver o estado em que ele se encontrava, que ela teve as suas 2 pernas paralisadas. Uma já estava paralisando. Ela agora paralisou totalmente as 2 pernas, tendo que ser carregada nos braços até em casa. A partir desse choque que minha mãe levou, ela só conseguia andar agora com um andador ou cadeira de rodas. Foi descoberto mais tarde um vírus na medula chamado HTLV. Um vírus chamado HTLV, sem tratamento e sem cura. E só restou à minha mãe aceitar a realidade e se adaptar. Passamos por muitas dificuldades, tendo a ajuda da família que levava alimentos, ou, se não, iríamos passar fome realmente. Se não fosse a família ajudar, nós com certeza passaríamos fome. Depois de meses de recuperação em casa, meu pai, guerreiro como era, voltou a trabalhar, sem receber nenhuma ajuda da empresa, nenhuma indenização, nem também por acidente de trabalho.
saía todos os dias às 4 da manhã e retornava depois das 17 horas. Todos os dias. Quando chovia forte, ele colocava sua capa de chuva e saía mesmo assim. Nunca faltou ao serviço. Ou chegava atrasado muitas vezes, porque caía no caminho, porque as muletas escorregavam quando chovia. Ele chegava em casa, ia para o quarto e chorava baixinho, mas nunca nos mostrou desânimo ou tristeza. Anos se passaram e meu pai, cada dia mais forte, depois daquela tragédia que ele sofreu, de perder a perna naquele acidente do ônibus. Sempre ajudando a todos. Era um homem que não sabia falar não. Se chegasse a ele e pedissem a ele a calça que ele vestia, bem provavelmente ele tiraria a sua calça e entregaria de todo o coração à pessoa que precisava. A vida dele era trabalhar, não nos deixar faltar nada. Aos fins de semana, eu, a mais chegada nele, sempre gostava de estar perto. Ora engraxando o seu sapato, ora lavando as suas muletas e ouvindo contar as suas histórias. Eram histórias de vida, da infância na roça, lendas urbanas. Passávamos muito tempo rindo das traquinagens que ele contava que fazia quando era criança. Meu pai, homem forte, guerreiro, que imaginávamos que duraria para sempre. Chegou em casa numa tarde e foi para o seu quarto como sempre. E ao chegar, eu notei que ele chorava. Perguntei o que tinha. Ele respondeu que um pouco de dor de cabeça. Nos dias seguintes, ele chegava mais quieto do que o de costume. E até que um dia passou muito mal. O levamos ao hospital e foi constatado que ele havia tido um AVC. Foi atendido e medicado, sendo enviado de volta para casa. No fim da tarde, em casa, ele começou a falar estranho. Ele começou a babar. O levamos correndo novamente ao hospital. Eu segurando sua cabeça, porque ele já não mais a sustentava. Um segundo AVC foi confirmado. Ficou alguns dias no hospital. Chegávamos para a visita, perguntávamos algo a ele e ele não respondia, ele apertava a nossa mão. O convênio médico que ele tinha nos ligou dizendo que precisava de autorização para transferi-lo para uma unidade melhor, com mais monitoração, com mais equipamento moderno, pois ele havia piorado, tendo febre e convulsões. Isso passado quase um mês de UTI. Foi autorizada a transferência. Nós autorizamos. A minha tia Maria foi ver a nova instalação dele, aonde ele estava, o novo hospital, o novo lugar para onde ele foi levado. E quando ela chegou, ela quase quebrou a clínica. Ela quase quebrou a clínica, a minha tia Maria. Porque tinham transferido ele para uma enfermaria, sem nenhum cuidado de UTI, que ele necessitava, que ele precisava. A minha tia quase quebrou toda a clínica. Aí disseram para ela que iam transferi-lo de volta para o hospital em que ele se encontrava antes. E ficamos aguardando. Nesse dia, 8 de julho de 2010, eu saí do serviço. Eu fui visitá-lo. Ao chegar, o encontrei numa maca comum, somente com um soro. Ele estava muito quente. A enfermeira disse que já havia medicado quanto à febre. Porém, saía um líquido marrom da sua boca. Ele totalmente inconsciente, e eu limpava e alisava a sua mão e dizia o quanto o amava, o quanto eu o amava.
e ele, inconsciente, eu fazia carinho em sua mão. Ele babava um líquido marrom da sua boca, eu limpava e dizia o quanto o amava. Eu te amo, papai, eu te amo. Saindo dali, chorava muito, pois já não via nele aquele homem forte e guerreiro de tempos atrás, de dias atrás. Estava sofrendo muito. Há 1 mês e alguns dias já no hospital. Meu pai sofria muito. Meu pai sofria demais. Comecei a conversar com Deus e disse a Ele que perdoasse os pecados do meu pai e que, se fosse de sua vontade, que ele partisse para ficar ao lado dele lá no céu, que Deus o levasse, se assim fosse da vontade dele, fosse para que ele não sofresse mais, mas que fosse naquele dia, para eu saber que ele estaria com Deus, que o levasse naquele dia para eu ter certeza que ele estaria no céu. Saí da visita às 18 horas. Fui para casa. À meia-noite, ligaram do hospital dizendo que ele não estava bem e precisava da presença de um familiar. Ao chegar, avisaram que ele havia falecido. Já imaginava, porque um hospital não vai ligar para você à meia-noite para pedir um familiar. Já imaginávamos que ele tivesse partido. E quase 9 anos se passam. E a saudade continua. Lembranças continuam frescas. Ainda ouço suas histórias e sua risada ao contar os seus causos. Mas enfim, o sofrimento dessa vida acabou. Hoje, através desta carta, quero dizer, meu pai, que eu tenho certeza absoluta que você está no céu ao lado de Deus. Pois assim eu pedi a Ele que, se fosse da vontade dEle, para eu ter certeza que o Senhor estaria no céu, que o levasse ainda naquele dia, que terminasse ainda naquela noite o seu sofrimento. E assim foi feito. À meia-noite, o Senhor partiu. E o hospital nos ligou. Papai, sou eu, sua filha Welma, aqui de Cidade Júlia, para dizer: que saudade de você, meu herói, meu pai forte e guerreiro, mas que foi vencido pela doença. Que saudade de você, papai. É mais uma história que a vida escreveu.